Seja muito bem-vindo para o segundo bloco do treinamento para o evangelismo de final de ano da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. O evangelismo desse ano é sobre a última esperança. É o mesmo tema do DVD que você já conhece, o DVD missionário, que distribuímos milhares por todo o Brasil. E agora vem o momento do fechamento final. No primeiro bloco, nós já falamos um pouquinho da parte técnica, como o programa vai acontecer, um pequeno grupo para o seu pequeno grupo. Lá naquele pequeno grupo, pessoas serão batizadas, decisões serão tomadas, a exemplo do que esperamos que aconteça também na sua casa. Desde já, continue orando por esse programa, por esse projeto, porque Deus tem grandes bênçãos para nos dar. E eu tenho certeza que ao final deste projeto, nós teremos muitas histórias para contar das grandes bênçãos que o Senhor vai nos dar. Para esse segundo bloco, continua conosco aqui o Rogério Ferraz, que é o gerente de web aqui da Divisão Sul-Americana, que está coordenando toda essa parte de transmissão via internet, que vai ser um diferencial para os pequenos grupos. Não são todas as casas que possuem o sinal da Sky ou a parabólica, por isso é imprescindível a internet. Nós já falamos no primeiro bloco, mas vale a pena ressaltar. O site, Rogério, alvivo.esperança.com.br e também youtube.com/vídeos de esperança. Essas informações estão aparecendo aqui na tela, anote-as, são muito importantes para o momento da transmissão. E nesse segundo bloco está conosco o pastor Everon Donato, ele que é o diretor do Ministério Pessoal da Igreja Adventista para a América do Sul, 8 países. Pastor Everon, seja muito bem-vindo aqui para o nosso treinamento. Eu que agradeço, pastor Rafael, é uma alegria estar com vocês participando desse treinamento tão importante. Pastor Everon, uma das atribuições do Ministério Pessoal é a coordenação dos pequenos grupos. E esse ano nós estamos casando duas estratégias, o evangelismo público com o Ministério Pessoal, a pregação pública com os pequenos grupos. Como é que vai funcionar isso na prática? De fato, esse ano o evangelismo via satélite ele vai ter um caráter mais relacional, mais informal, porque nós vamos começar a partir das casas. E alguém pode estar se perguntando assim, mas por que começar a partir das casas? Existe uma razão especial para isso? Veja, de acordo com as estatísticas feitas, 80% dos cristãos preferem testemunhar e compartilhar de sua fé em um ambiente de grupo, com familiares e amigos. Dessa maneira, nós temos aí um campo vasto para trabalhar, porque as pessoas elas estão dispostas a frequentar ambientes confiáveis. E quando você tem uma casa, um lar, um pequeno grupo, onde as pessoas se relacionam, se conhecem, e elas estão ali praticando os princípios da verdadeira vida em comunidade, torna-se mais fácil também praticar esse evangelismo coração a coração, evangelismo relacional, é o evangelismo da amizade. Então, esse ano nós temos essa proposta de ter um caráter mais relacional em nosso evangelismo via satélite. E eu creio que isso vai potencializar o nosso evangelismo, porque nós temos muita gente que pode ser convidada para as nossas casas, para o nosso ambiente familiar e aí ouvir a palavra de Deus de uma maneira mais acentuada. Pastor Everon, pegando um pouquinho daquilo que o senhor acabou de falar, os pequenos grupos, então, vão ser a base para esse evangelismo de colheita que teremos agora no mês de novembro. Muitos pequenos grupos já estão em funcionamento, já existem, e estão agora se preparando para entrarem nesse projeto final de colheita do final do ano. E quem não tem um pequeno grupo, dá tempo ainda de montar um pequeno grupo para esse programa especial? Excelente pergunta, pastor Rafael. Veja, nós temos que trabalhar com diferentes possibilidades. Um pequeno grupo é um ambiente em que as pessoas elas estão convivendo já há algum tempo, elas se reúnem e elas têm princípios que estão desenvolvendo a partir da vida em comunidade. No entanto, dá para formar um lar de esperança, ou dá para usar também a unidade de ação da escola sabatina e participar desse projeto evangelístico. Então, existe pelo menos 3 opções. O pequeno grupo, formar um lar de esperança com amigos, pessoas interessadas da igreja que gostariam de participar desse evangelismo, e também dá para usar a unidade de ação da escola sabatina, que já é um ambiente também estruturado para fazer parte desse evangelismo. Agora, eu considero algumas coisas importantes, independente da estrutura que vai ser usada. Eu considero que, primeiro, esse é um evangelismo
relacional, com uma proposta informal. Então, nós temos que ter a interação presente. Segundo, nós temos que preparar bem esse ambiente através da oração. Esse é um grande conflito, nós estamos entrando numa batalha espiritual e cada pastor, juntamente com sua liderança, devem orar para que esse evangelismo seja uma bênção. Eu diria mais, para o pastor que está nos assistindo nesse treinamento, ou você líder da igreja, é importante reunir a liderança que vai participar desse projeto. Por exemplo, se nós temos ali na sua igreja uma rede de pequenos grupos, reúna os líderes de pequenos grupos para que esse treinamento seja passado para eles, as dúvidas sejam esclarecidas e também aqueles que vão abrir os seus lares ou as suas unidades de ação para participar desse movimento evangelístico. É importante ter essas pessoas recebendo a capacitação necessária e sendo apresentadas na igreja como uma opção para que os irmãos participem. Então, quando você apresenta ali os líderes de pequenos grupos que vão abrir ali as casas para desenvolver esse evangelismo, os membros que vão ter os seus lares abertos ou as unidades de ação, você dá possibilidades para que os irmãos da igreja se envolvam nesse movimento e participem em uma casa, em um pequeno grupo ou junto com a sua unidade de ação também. Então, eu creio que essas são algumas orientações básicas para o preparo do evangelismo a partir das casas dos pequenos grupos. Vejam, quantas boas sugestões e dicas estamos tendo aqui para aprimorarmos esta campanha e fazermos dela uma grande bênção para a nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. Pastor Évero, no primeiro bloco, conversando com o pastor Luiz Gonçalves, nós vimos que, mesmo com a estratégia dos pequenos grupos, nos locais onde houver dificuldade de internet, dificuldades com antena, nós vamos abrir as igrejas para que elas também funcionem como um centro de pregação. E ali, a sugestão é que a programação na igreja local, que vai estar aberta durante a semana, também aconteça no formato de pequenos grupos. Qual é a sua sugestão para esse programa que vai acontecer na igreja local? Como é que os irmãos, os líderes devem conduzir esse programa para estarem linkados com aquilo que está acontecendo lá no pequeno grupo que o pastor Luiz estará dirigindo? Ok, veja, a primeira meia hora desse movimento evangelístico, dessa campanha, ela deve acontecer de forma interativa. Isso na igreja também. Na igreja também, com confraternização, um quebra-gelo, pode acontecer ali, uma dinâmica de grupo. Então, mesmo na igreja, nós não devemos perder esse caráter relacional, esse formato relacional que é muito importante para estreitar a amizade, aproximar as pessoas umas das outras e assim, dessa maneira, fazer com que a confiança aumente e nós tenhamos também o potencial das decisões sendo aumentado. Então, mesmo na igreja ou na casa, essa primeira meia hora deve ser bem aproveitada nessa direção aí, da interação, do quebra-gelo, da dinâmica, para que as pessoas estejam com o coração preparados, os corações estejam preparados para a mensagem que vem logo a seguir. Pastor Évero, pensando numa coisa bem prática, digamos que Rogério e eu aqui estamos na sua casa. E aqui nós vamos assistir o programa. O que o senhor faria nesses primeiros momentos conosco? Qual seria uma sequência ideal dessa programação prévia antes de entrar o sinal da programação às 8h30? Ok, uma boa recepção é fundamental, né? As pessoas querem... Quando nós chegarmos, claro, você já nos recebe bem. Chegar com um bom sorriso, um abraço, né? Oferecer ali um bom lugar para que a pessoa sinta-se confortável. Então, isso é muito importante. Eu acho que podemos ter alguns momentos também ali para pedidos de oração e agradecimentos. Um momento espiritual. Eu acho que isso aí é importante e vai preparando o coração. Mas um quebra-gelo também é interessante. Você tem ali uma dinâmica que pode ser feita ali. Existem várias dinâmicas no próprio site, nós podemos disponibilizar, e o Rogério vai daqui a pouco falar novamente o site, a gente pode disponibilizar algumas dinâmicas que podem ser feitas, algumas sugestões em que a interação ela pode ser aumentada a partir desses quebra-gelos ou dinâmicas desenvolvidas. Rogério, qual é o site, então, que os nossos líderes, nossos pastores podem encontrar esse material disponível? Sim, todo o material está disponível no site adventistas.org/esperança. Lembrando que para assistir o programa, para mandar um convite para um amigo para poder assistir, é no alvivo.esperança.com.br, que é o nosso site missionário, tem informações específicas para as pessoas que às vezes são de fora da igreja. E para quem é de dentro, para quem quer se organizar, baixar materiais, dinâmicas, modelos para convites e cartazes, adventistas.org/esperança. Pastor Évero,
Caso o pequeno grupo não tenha acesso ao canal Novo Tempo, não tenha acesso à internet, não tem como ir a uma igreja, há alguma alternativa? Bem, os sermões que o pastor Luiz preparou, eles estarão disponíveis no site que o Rogério acabou de citar, e também nós estaremos enviando para as uniões e para os campos o arquivo. Então, se há algum líder de pequeno grupo com essa dificuldade, esse líder de pequeno grupo, previamente, ele já tem que se preparar com todas as orientações que foram dadas, e se não é possível receber, então, aí a transmissão ou pela antena, ou pela internet, etc., então ele pode imprimir esses sermões, que estão também escritos de forma interativa, e ele pode usar esses sermões lá no seu pequeno grupo para interagir com as pessoas e transmitir a mensagem. Ou seja, ninguém vai ficar sem a informação, ninguém tem desculpa para não se envolver nessa programação. Pastor Évero, uma outra questão é que muitas pessoas vão aos pequenos grupos e vão acompanhados das suas famílias, e alguns têm filhos pequenos. Durante a transmissão do pequeno grupo lá que o pastor Luiz vai dirigir, vai ter algum momento especial para as crianças? Se não houver, o que é que tem que ser feito dentro do pequeno grupo no lar? Ok, essa é uma boa pergunta. Veja, a transmissão não contempla nenhuma programação para as crianças, para os nossos juvenis ou aqueles que têm uma menor idade. Então, é importante que o líder de pequeno grupo ou alguém do pequeno grupo esteja preparado para esse momento. Se o pequeno grupo tem ali uma determinada quantidade de crianças, essas crianças poderiam ser conduzidas para uma sala à parte, para um espaço da casa, e ali alguém do pequeno grupo com o dom, capacitado para isso, pode transmitir para elas toda a mensagem em uma linguagem adaptada, ou pode preparar algo especial para esse momento com as crianças. Da mesma forma, se o pequeno grupo não puder funcionar ali no lar e tivermos que levar para a igreja também tem que estar preparada para uma programação especial dirigida às nossas crianças. Pastor Évero, pensando no pequeno grupo, que vai estar ali reunindo noite após noite, o que é que o líder do pequeno grupo tem que fazer para manter a audiência? Para que as pessoas que estão vindo, que estão acompanhando, continuem voltando nas próximas noites? Pastor Rafael, as pessoas elas voltam ao lugar quando elas se sentem bem recebidas, bem acolhidas. Isso quer dizer que se os nossos pequenos grupos estiverem bem preparados para receber essas pessoas, fazendo com que cada uma delas possa se sentir bem, a probabilidade de voltar é muito grande. Mas não só isso. É necessário também que cada líder de pequeno grupo, ele faça o seu papel. E o seu papel durante essa semana é também contactar essas pessoas, visitar essas pessoas. Por exemplo, o pequeno grupo ele pode ser organizado em duplas visitadoras. Ele pode ser dividido em duplas visitadoras, e essas duplas visitadoras elas podem visitar alguns nomes, algumas pessoas durante a semana. Agora, se as pessoas estão vindo para esse pequeno grupo, de alguma maneira elas vieram por um convite de um amigo. Então, esse amigo, ele deve ser justamente trabalhado, ele deve ser conscientizado para que ele volte a convidar aquela pessoa que veio por meio do seu convite, por meio de sua atenção, e dessa maneira, no dia seguinte, essa pessoa ela vai estar de volta em nossos pequenos grupos. Então, o papel do líder seria motivar as pessoas que trouxeram seus amigos a convidá-los para o dia seguinte e dividir o pequeno grupo em duplas visitadoras para que durante a semana essas duplas possam visitar, ou se não é possível visitar, mandar uma mensagem de texto, um e-mail, uma mensagem direta pelo Facebook. De alguma forma, essas pessoas precisam ser contactadas para que elas voltem novamente a cada noite e elas sintam-se bem noite após noite no nosso evangelismo. Pastor Évero, chegando no final da programação, vem aquele momento especial que o pastor Luiz olha assim e fala assim, chega mais perto, e ele fala assim, olho no olho, coração a coração, momento do apelo. Enquanto o pastor Luiz está fazendo o apelo para os espectadores, para os pequenos grupos, o que deve fazer o líder desse pequeno grupo? Esse é o momento em que o pequeno grupo vai dar aquele toque pessoal. Até aqui, tudo aconteceu, a mensagem foi transmitida, mas agora é o momento de tocar as pessoas. Então, esse momento,
cada pessoa, cada membro do pequeno grupo deveria abraçar ali o seu convidado. E se o pastor Luiz pede para que essas pessoas respondam ficando em pé ou levantando a mão, então incentivar de alguma forma, com um toque, com um abraço, colocar-se à disposição para ajudar. E às vezes até esse líder de pequeno grupo tem que fazer o papel do evangelista, que o evangelista fazia na igreja nas versões anteriores do evangelismo via satélite. Às vezes até colocar-se ali em pé ao lado ou chamar essa pessoa para uma oração especial. E isso vai ser muito mais fácil em um ambiente menor. Então, eu creio que o líder de pequeno grupo, nesse momento, ele deve fazer o papel de um evangelista pessoal, um evangelista local ali. Então, ele chega, ele chama, ele convida as pessoas, ele abraça, ele ora com elas, e dessa maneira o toque pessoal vai ser dado e essa pessoa vai sentir realmente ali também o toque do Espírito Santo em seu coração. Então, você que está liderando um pequeno grupo e que vai liderar durante essa semana, lembre-se, quando o pastor Luiz estiver fazendo o apelo lá no pequeno grupo, aí para sua casa, você também faz um apelo aí específico. Dá um abraço na pessoa, fala com ela assim, olha, é para você que ele está falando, essa decisão é importante, vejo que você precisa mudar, há coisa que você precisa fazer em sua vida, estamos aqui para lhe apoiar. É um papel de cooperação. Exatamente, ele reforça todo esse apelo aí, né? E às vezes o pastor Luiz vai terminar o apelo ali e ele poderá até, quem sabe, continuar o apelo, porque ele conhece bem o grupo, conhece as pessoas e ele sabe quem talvez ali pudesse responder esse apelo. Pastor Ever, uma última pergunta. Durante essas reuniões, esse momento de confraternização, pode-se também oferecer um suco, um bolo, um lanche? Não tenha dúvida. Isso pode ser feito no começo ou pode ser feito também ao final da programação. Então, o líder de pequeno grupo, ele deve discutir isso com os membros do seu pequeno grupo. Qual seria o melhor momento para essa confraternização? Pode ser no começo ou no final. Geralmente, a maioria dos pequenos grupos prefere fazer essa confraternização ao final. E começar ali com os momentos de quebra-gelo, de oração, e num crescente, e ao final ali continua interagindo com essa conversa. E ali tem um lanchezinho, algum suco, alguma coisa que é oferecida para os convidados. Esse é um momento interessante porque nesse momento também nós ampliamos a conversa e nós confirmamos essas pessoas para que elas voltem no dia seguinte, esclarecemos alguma dúvida, se ficou. Então, nesse momento é o momento em que nós ampliamos ainda mais nossa amizade e a interação. Então, esse é um momento muito especial e deve acontecer em cada pequeno grupo, esse momento da confraternização. Obrigado, pastor Ever, obrigado, Rogério, pelas informações que foram disponibilizadas. Esse é o nosso treinamento para o Evangelismo via Satélite 2013. Esse é o final do segundo bloco. Daqui a pouquinho nós continuamos aqui com o terceiro bloco para o fechamento final e você vai ouvir um apelo do pastor Ayrton para a nossa programação. Fique aí, continue conosco, que Deus te abençoe e já voltamos.